Bora pessoal, segundo episódio Diário de um Criminalista, onde você vai viver comigo o meu dia. Onde você vai ver o que um criminalista faz de verdade. Hoje o tema central desse vídeo vai ser audiência de custódia. Hoje 2 colegas advogados estão presos. Vamos no presídio visitá-los, não uma visita de conforto, uma visita estratégica. E vamos realizar a audiência de custódia. Então hoje você vai saber para que serve, o que é e qual é a natureza da audiência de custódia, o que o advogado pode fazer lá. Bora? Mas antes nós temos que aquecer o corpo. Bora, bora. Aí é loucura, hein? Porra! Filmou isso aí? Esse aí tem que pôr no episódio, hein? Cansei. Olha só. Eu tô cansado só no aquecimento, mas é assim mesmo. A sua vida de advogado, ela exige muito além. É pressão física e psicológica o tempo todo. Que nem eu disse, nós vamos atender 2 advogados, ou seja, colegas de profissão, que tudo indica, segundo a versão deles, não da acusação, que eles simplesmente trabalharam e um conheceu pessoas, se envolveu no lado da amizade e a polícia disse que por ser amigo é criminoso. O outro não tem nada, simplesmente atendeu como advogado mesmo. Mas para a acusação, eles já fazem parte da organização. E aí vai um advogado defender, ele já pensa, é do mesmo balaio, também é criminoso. Então tem uma pressão psicológica, ainda mais nos casos de mídia. Então a gente tem que estar muito preparado. Decore isso aqui, pessoal. Uma mente afiada precisa de um corpo em movimento. E isso não é só lifestyle, é estratégia. Ó, só porque eu errei a última, agora a última. Pra matar! Ah, me matou essa aí! Vocês viram só a segunda aula? Eu já estou conseguindo ficar melhor. Tudo isso é questão de habilidade e aplicar o que você treina. Tudo você tem que aplicar. Se você é advogado ou não, qualquer coisa, se você quer fazer algo, repita. Veja que a excelência é repetir, repetir, repetir. Tudo que você fizer na sua vida, faça com tesão, com amor e resiliência e repita, que você vai dominar, não importa o que seja. Então faça uma dica que só o profissional sabe. Então o que vocês vão ter que começar a fazer, os dois, é começar a apertar a raquete menos. Porque o menos que você aperta a raquete, o mais que você relaxa o braço, o mais força que vocês vão conseguir produzir. A força no tênis é massa vezes aceleração. O mais força que você colocar no cabo aqui, o mais duro que você vai ficar e menos velocidade que você vai conseguir produzir. Primeira coisa, relaxa e dá só uns tapas na bola. Segura no cabo com leveza então, não pode apertar. Leveza. Você tem que apertar desse jeito assim. Não é nada, vocês estão apertando bastante. Mas acostumado o Marlon é acostumado a apertar o cabo, daí ele fica fazendo isso. Top, viu? Vocês são profissionais, não sabia dessa. Vou ganhar dele agora, senhor. Todo ser humano, ele precisa estar sempre desenvolvendo habilidades novas. Então se você, não importa qual a tua profissão, não se estagne. Procure desbloquear novas habilidades, que isso vai ajudar muito na vida de vocês. Procure fazer isso, depois vocês me agradeçam. Vamos jogar normalzinho de volta. Que é jogador de vôlei, fi. Viu como é importante desbloquear novas habilidades? No vôlei eu aprendi isso fácil. E correndo pra delegacia, o Marlon já tava ali comigo, ele aproveitou pra afilar a boia, né, que é muito cedo. Então eu vou sair correndo daqui, vou pra delegacia, vou pro presídio, vamos pra audiência de custódia, vocês vão acompanhar tudo. E lembra, além do exercício físico, né, é bom você se alimentar, se for possível de manhã, principalmente advogado criminalista. Por quê? Muitas vezes eu nem almoço, talvez, eu acredito que hoje seja um dia desse, né? Bora pra cima então, bora se alimentar e começar a trabalhar. E já começamos, né? Pelo corpo. Bom, como o alfaiate não vem, eu ganhei 20 minutos, né? Aproveitar, tomar um banho, melhora na tua vida, no teu dia a dia ali, fazendo um treino de manhã. Melhora muito a disposição também durante o dia. Eu treinava normalmente umas 10 horas de academia. Treinando mais cedo, dá uma disposição. Mas melhor. porque você nunca jogou tênis, né? Não. Mas então você tá desbloqueando uma habilidade nova. Sim. E aí, isso já te ajudou em alguma coisa? Tipo, que você teve que aprender pra desbloquear essa habilidade? Você já usou em alguma coisa? Por exemplo, algum tipo de raciocínio? Algum tipo de ação? Por exemplo, você aprendeu que você tem que deixar o braço mais solto. Sim. No Japão, eles ensinam o Migashi no Gokui. Sabe?
O Megate no Goku é você... Porque quando você pensa pra agir, leva no mínimo assim 1 segundo na tua cabeça pro cérebro mandar o ato. Esse 1 segundo na luta, até nas Olimpíadas é muito diferente, né? O Zen Bolt, tipo, né? 1 segundo ali ainda. Então ele ensina você desligar o cérebro e agir no automático. Que tipo assim, teu corpo age sozinho antes do teu cérebro pensar. É o Megate no Goku, tipo, então é mais rápido. Essa é a técnica mais rápida. Então, tipo, ali no tênis ele fala pra você soltar a mão, né? É tipo o Megate no Goku. Pode pesquisar aí. Bills, mestre do Goku, ensina no Dragon Ball. Não, mas é parecido então com o estado de flow. Já ouviu falar, né? Não. O estado de flow é a mesma coisa. Você tá tão concentrado no que você tá fazendo que isso já sai mais ou menos automático, né? É que você não chega a saber. Porque daí lá no Dragon Ball é tipo assim, o Goku precisa desbloquear ele ficar melhor na luta. E aí o mestre dele lá, o mestre da destruição, fala, que o anjo na verdade fala, que esse tempo que ele leva, é por isso que ele não consegue ver os golpes ou até atacar mais rápido, porque esse cérebro atrapalha. Então tanto que ele fecha os olhos, e o corpo dele age sozinho, mano. Tipo assim, quando tá vindo o golpe, o seu corpo ele sente e age muito mais rápido antes de chegar no teu cérebro, muito louco. Você não... Instinto superior, o nome. Megate no Goku, instinto superior. Já desbloqueou o teu instinto superior hoje na sua vida? Na advocacia eu uso o Megate no Goku, sabia? Eu mal chego na ocorrência, eu já senti os perigos, tudo, já ligo as câmeras, já sei onde tá acontecendo, já sei onde pedir, onde não pedir. Por exemplo, nesse caso desses advogados, eu tenho total confiança, cara, do coração mesmo. Que acontece? Eu vou lá conversar com eles pra ter certeza que eles querem que eu fique na defesa. Eu tenho quase, assim, pra mim eu tenho certeza que eu solto os dois. Até porque uma das coisas diz assim, ó, um homem e uma mulher. O homem diz que pegou uma conversa de um cara faccionado citando ele que podia contratar ele. Aí, porque ele ia levar os recados, salves que fala. E aí falaram que o cara era faccionado? Pô, era um cara dizendo de chamar ele. Isso não é prova que ele tá envolvido na minha concepção. Bom, agora já é praticamente 9 horas. Nós temos que correr pro COP, tá? E aí depois nós vamos ver para onde vão ser transferidos pra gente conversar para poder realizar a custódia, tá? A audiência de custódia, para quem não sabe, ela serve simplesmente para saber se a prisão foi legal. Então, assim, a audiência de custódia, ela ocorre depois dos fatos, em até 24 horas, mas ela não quer saber, por exemplo, no caso de drogas, de quem que era a droga, se foi você ou não foi você que tirou a vida de alguém, se você é culpado ou inocente, assim dizendo. Ela quer saber se a tua prisão, ali em primeiro momento, cumpriu os requisitos legais que a lei exige, né? Então, a audiência de custódia é para isso, muita gente não sabe como funciona. Então, caso de agressões, isso pode anular um flagrante, por exemplo. Nesse caso aqui, é um mandado de prisão, né? Pelo que a gente já viu. O mandado de prisão, ela não vai ser revogada na audiência de custódia, porque um juiz que analisou certas provas já decidiu a prisão. Então ela não vai ter uma revogação de prisão ali na custódia, nenhum dos advogados. A gente precisa estar lá, porque pelo que me parece tem boatos de agressão, então a gente vai ter que estar abordando isso. E aí depois da audiência de custódia que a gente vai fazer o que eu acredito que a gente consiga soltar ali os advogados por meio de HC, né? Vocês já acompanharam no primeiro episódio uma sustentação oral, vai ser praticamente naquele sentido, a gente vai fazer um habeas corpus, se não for deferida a liminar. O que é a liminar? A liminar... Beijo, Julia, tchau. Deus. Bom trabalho, viu? Tá. A liminar, ela é um pedido que ela antecipa, ela analisa assim, chegou o habeas corpus, esse habeas corpus deveria ir para colher o parecer da procuradoria e depois disso, de colher o parecer da procuradoria, bora filho, ó, vai para 3 juízes julgar, vamos dizer assim, juízes, tá? Pode ficar à vontade, Jô. E aí, sai uma decisão. Só que a liminar, quando recebe só habeas corpus de mandar para colher o parecer, esqueci minha carteira ali, já se pode, o presidente, porque funciona assim, ó, chegou o habeas corpus, o presidente e o vice-presidente do tribunal analisa e distribui para um relator. Mas ele pode deferir a liminar, porque ele pode ler e dizer assim, cara, tá claro que tem que soltar essa pessoa, eu vou deferir em liminar, é quase isso. Ou seja, ali em menos de 7 dias já tem uma decisão. Porque um habeas corpus demora em média 30 dias para ser julgado, tá? Então assim, ou a liminar em 7 dias ou o julgamento em mais ou menos 30 dias. No caso deles, eu acredito que não vai ser em liminar também. Vai ser no mérito ali, mas eu acredito que a chance de soltar eles é extremamente grande, tá? Extremamente grande. E agora vamos pra cima que a gente tem que correr pra delegacia, né? Chegando agora aqui na COP, como vocês viram, COP é Centro de Operações Policiais Especiais, ou seja, a elite do estado do Paraná. Eles fazem escolta armadas, envolvimentos de investigação de organização criminosa, ou seja, tudo que é mais pesado, na verdade, é o que a COP investiga, certo? Então aqui, vamos dizer assim que tem algo que é muito mais necessário, uma especialidade da Polícia Civil para atuar ali, que vamos falar de organizações criminosas, é a COP, ó. Aqui hoje é uma situação que tá tendo uma comitiva de imprensa, tudo isso, porque se trata
trata de uma operação, o editor vai pôr aqui na tela para vocês, mas são mais de 34 mandados cumpridos, porque eles estão investigando a tentativa de instalar o Comando Vermelho aqui na cidade. Isso é o que a polícia diz. E nisso prenderam 2 advogados. E um desses advogados é uma mulher que ela me chamou, eu e a minha equipe, para estarmos ali tentando lutar pela liberdade dela. E com certeza nós vamos conseguir, porque não podemos criminalizar a advocacia. Ah, Jefferson, e se tiver prova? Veja, nós temos a segunda advogada presa no Brasil, porque também teve a Deolane. Só que uma questão de ter provas, isso vai ter que ser avaliado no processo, no procedimento, ou seja, para procurar punir. Porque todo crime tem uma pena mínima e máxima. E aí, avaliando as provas, o envolvimento do juiz, aí ele dá uma pena. Então as provas sim vão ser avaliadas, mas durante uma instrução. Para se deixar alguém preso, tem que provar, tem que demonstrar o perigo na liberdade daquela pessoa. Mas aí requisitos processuais, para vocês que não são do direito, tendo o seguinte: toda pessoa tem o direito de ficar em liberdade até ter uma decisão que não cabe mais recurso. E aí o que nós viemos fazer aqui na delegacia? Falar com o cliente, tá? É muito importante conversar com o cliente, já ter acesso às informações do processo. Nesse caso aqui, que não é um flagrante, é o cumprimento de mandado de prisão, é muito importante que o advogado já comece a atuar, porque aqui tem uma investigação, um inquérito. Então, desde o inquérito, se o advogado entra, ele consegue já trazer provas talvez, a inocência no começo, e aí evitando que a pessoa responda um processo criminal e sofra, porque responder um processo criminal não é qualquer um que vai ter estômago. É fácil apontar o dedo, mas é muito difícil quando você é o acusado. Então, por isso que o advogado é muito importante. Tem gente que não dá valor para advogado no inquérito, mas tem que ter, porque, cara, a sua defesa começa a partir do momento que você está sendo investigado. Então agora vou lá para dentro e esse é um pouquinho do nosso dia quando tem que ir na delegacia. Então agora o que está acontecendo é que elas estão sendo transferidas, sabe? Elas saem aqui da delegacia civil e elas vão para a cadeia pública de Curitiba, porque lá fazem a triagem, lá eles separam, colocam ela, cadastro no sistema prisional e ajustam para fazer a audiência de custódia, que agora vocês aprenderam que agora a custódia é online, então elas já fazem de lá. Então o próximo passo aqui é fazer a custódia. O que é a custódia? A custódia é para saber se tem ilegalidade na prisão só. Então agora vai começar uma coletiva de imprensa ali, porque o caso, como ele tomou certa repercussão, foi feito pela COP, que é o Centro de Operações das Polícias Especiais, como eu disse, é a elite. Então a mídia toma interesse, porque como se vê, são 34 mandados de prisão, né? E sendo realizados, é uma operação gigante que precisa de esclarecimento para a mídia, por isso que vai acontecer. Não é em todos os casos que tem mídia assim, não é em todos os casos criminais, até porque o inquérito, como regra, tem que ser sigiloso, então não pode, tem que tomar cuidado com as informações a falar. Então o máximo que fala é o que pode ser falado. Que agora... Exatamente, um grande trabalho de investigação de alta complexidade. Esse trabalho se iniciou em Bocaiúva do Sul, em julho do ano passado, quando uma quadrilha perigosa explodiu o banco com armas de grosso calibre. Então o trabalho já se iniciou naquela época, a Polícia Civil junto com a Polícia Militar conseguiu prender 10 elementos e as investigações prosseguiram. Nós descobrimos que o mentor desse assalto ao banco era um rapaz aí que estava com a missão de instalar o Comando Vermelho aqui na região do Paraná, em Santa Catarina. Então esse rapaz estava preso na hora do assalto e através de uma saidinha ele participou da ação criminosa, depois retornou para o presídio. Quando descobriu que a Polícia Civil tinha chego na sua identificação, ele se evadiu da cadeia de Itajaí. Posteriormente, nós conseguimos capturá-lo no norte de Santa Catarina, no município de Luiz Alves, no final do ano passado. E aí, nessa oportunidade, a investigação prosseguiu. Nós descobrimos ali que havia uma grande organização criminosa por trás daquele roubo-banco e também com vários desdobramentos. Derrubei tudo. Pegar a OAB porque no presídio não entra não sendo advogado, ou seja, muitos familiares, às vezes, eu posso ir lá ver meu marido, eu quero ir ver, tá preso. Você não consegue ter acesso depois que ele passa daquelas grades. Aqui ainda é o complexo médico penal, onde fica as pessoas que precisam de tratamento, pessoas que têm estado de sala maior, garantido, sala de estado maior, enfim, só entra advogado aquele portão para preciso da OAB. Então entenda, você que é familiar, para você ter contato com o seu ente querido que está preso, é só por meio do advogado. Agora nós vamos lá, na volta eu explico para vocês o que a gente vai fazer aqui e vamos para alguém para história. Bora, Mariana. Mas você entendeu o porquê, né? Sim, sim. Acho que é mais lógico fazer isso. Aí a gente junta os documentos num pedido de revogação para eles terem acesso ao documento para não falar supressão. Acabamos de fazer os 2 parlatórios, só para vocês entenderem. Complexo médico penal. Aqui é vamos dizer que fosse 5 estrelas dos presídios, né, doutora? Acho que mais ou menos por aí. Estava conversando aqui com a doutora Mariana, vocês deviam estar ouvindo. É que lá dentro, conversando com a doutora, a advogada,
a gente conversou e conseguimos definir estratégia. Olha que absurdo. Nesse caso aqui, por exemplo, ela era advogada de várias pessoas de facções diferentes e estão dizendo que ela é faccionada. Tipo, isso é impossível. Se você é faccionado, é uma só organização. Quando você advoga para várias, você já comprova que você não é faccionado, porque o crime é faccionar, levar salves. E conversando com ela, todo o trabalho que ela fez, na verdade, foi de advogado. Ah, mas e aquela foto com pistola? Pô, o pai dela é policial, ela dá tiro. E aí o que acontece? Ela viajou, como eu disse, com aquelas pessoas. Fazer o que se ela se relacionou, teve uma amizade com alguém que está sendo acusado, faz parte de facção? Quer dizer que quem natural não tanto assim natural, porque muitas pessoas aqui vão achar, mas eu não tenho. Você não sabe. Você não sabe com quem você anda 24 horas, né? A gente não conhece todo mundo, quem que você aperta a mão, quem que você conversa. E aí ela conheceu a pessoa e ela quis ter uma relação de amizade, viajou, só que lá dentro do morro é outra realidade. Lá dentro do morro deram a arma para ela segurar, ela vai segurar e tirar foto. Mas isso não quer dizer que ela fez o quê? Ela teve a intenção de integrar a organização para praticar crimes, até porque ela só advogou. Então a gente fez ali a estratégia, vamos juntar esses documentos no processo, pedir o pedido de liberdade, mas agora a gente tem que correr para fazer a custódia dela. A doutora Mariana vai fazer a custódia dela, enquanto nós vamos preparar o pedido de liberdade. E aqui vocês conheceram um pouquinho do complexo médico penal, que fica políticos, advogados e pessoas que precisam de tratamento. Bora lá? Bora lá. Chegamos agora no escritório. Como ainda bem que eu tomei café, não vou conseguir almoçar. Iago, vai lá, almoça lá com a Mariana, depois vocês voltam, beleza? Bora atender cliente. Eu não posso receber o animal na clínica e fazer outra castração, porque eu posso matar ele. Acabamos de terminar a nossa primeira reunião, né? A gente fez um atendimento aqui, o cliente está passando uma situação delicada em Ponta Grossa, que nós achamos a solução, né, Rafael? Sim. Agora basta ele vir assinar o contrato. Lembra que a gente tem audiência de custódia. Só para refrisar, a audiência de custódia ela serve simplesmente para saber se a prisão foi legal ou ilegal. Nesse caso que a gente está, a prisão é legal porque precede, tem antecedendo essa custódia um mandado de prisão que foi feito e avaliado por um juiz que analisou provas e decretou a prisão. O juiz da custódia, ele não é o mesmo juiz que deu essa decisão, e como ele só tem que avaliar se a prisão é justa ou não, eles não revogam esse tipo de prisão, eles não revogam. Só tem chance de revogar mais em flagrante. Mas mesmo assim, a lei autoriza ele converter essa prisão em domiciliar, por exemplo. Então, agora aqui, ó, vem aqui, vai ser virtual. Vocês sabiam que desde este ano, eu não lembro direito a data, porque agora me fugiu da cabeça, mas todas as audiências custódias agora tem que ser virtual. Para ser presencial é exceção, você tem que fazer o pedido. Caso você não saiba fazer o pedido, põe aqui, editor, a capa do nosso livro. Eu criei um livro com 27 teses em razão dessas atualizações legislativas, que quem participou da minha imersão pegou de graça. Você acho que pode comprar, baratinho, só ver aí. Agora aqui, ó, como que funciona aqui? A gente está em transição, então tem bastante coisa aqui, mas a gente vai... logo vocês vão conhecer uma sede nova, nossa, a gente vai dar... Aqui, ó, vem aqui ver. Aí agora aqui o que acontece? Vou falar baixinho, a doutora Mariana está em conversa aqui, tá rolando audiência de custódia. Comprova o vínculo estável. Quanto tempo ela vai ficar presa? Como dizer que isso não é um adiantamento de pena? Qual é o perigo na sua liberdade trazido nesse processo? Nenhum. Excelência, eu posso já formular aqui oralmente o meu pedido de revogação da prisão preventiva? Não, excelência, eu prefiro fazer de forma oral e de forma muito breve, tá? A defesa requer a imediata revogação da prisão preventiva decretada em desfavor. Inicialmente, é imprescindível registrar que a custodiada foi submetida a agressões e atos de tortura durante o cumprimento do mandado de prisão, circunstância extremamente grave e incompatível com o Estado Democrático de Direito, demandando imediata apuração para este douto juízo. Além disso, a advogada, regularmente inscrita na OAB Paraná... Está com acesso integral já? Sim. Nem julgou, na verdade, que o juiz da custódia, ele não é o responsável por julgar as ações, não é o juiz de garantias. No inquérito tem o juiz de garantias. E no caso, como eu já tinha alertado, eu falei, olha, ele não vai nem entrar no mérito, mas vamos fazer o pedido assim mesmo.
Então foi feito o pedido, mas ele nem julgou, falou, ó, deixa salvo no processo, o juiz, quando voltar o processo para ele, porque assim, tem uma prisão, vai para a custódia, volta para o juiz, que deu a decisão, então vai voltar para ele, nós vamos juntar alguns documentos nesse processo, pedir a revogação, dificilmente o juiz que manda prender, manda soltar, mas ele precisa avaliar esses documentos para a gente poder subir de HC para os tribunais e para Brasília, e como eu disse, eu tenho muita confiança que a gente vai soltar assim, né? Sim. É isso. Aí terminou a audiência de custódia. E agora nós vamos fazer algo que é a parte melhor da advocacia criminal. Todo advogado criminal adora essa parte, que é comunicar o cliente quando tem liberdade. Ele cantou. Aí a gente conseguiu um resultado ali, que agora a gente vai divulgar para vocês, vão ver o que acontece. O que acontece, pessoal? Até para vocês entenderem, a gente tinha um caso aqui no escritório que era acusação... Opa, beleza? Opa, como é que você tá? Tá fazendo o quê? Tô no trabalho. Peraí, só colocar o fone aqui. Coloca aí. Cara, eu tenho uma notícia, não sei se é muito boa, mas eu vou te explicar primeiro. Tá? Vamos ver como é que você vai receber isso. Você lembra que estava sendo acusado por 2 crimes. Um de abuso de vulnerável, porque ela disse que teve relação com ela enquanto ela estava bêbada, certo? E dopada de remédio, né? E a outra que você teria furtado os bens lá. Fomos lá, demonstramos que tudo que ela disse que você furtou, na verdade, não foi nada furtado, era seu, era presente, certo? E não tinha abuso nenhum, que se fosse falar de abuso, né? Quem foi abusado é você, porque você que tomava os remédios. Você sabe que a assistente de acusação, que é o advogado dela, pediu sua condenação em 50 anos, né? Não sabia não. Ah. E a sentença saiu ontem de noite. Certo. Até travou tudo aqui, ó. Tá aí? E eu liguei pra te dar uma notícia, cara, que a gente conseguiu te absolver. A Lili cantou. Ó. Deu pra ouvir? Peraí. Não, tá cortando. Eu tô saindo aqui fora que o sinal é melhor, né? Tá ouvindo, né? Falei assim que a notícia que eu tenho pra te dar é que a gente conseguiu te absolver de tudo. A Lili cantou, mano. Você tá absolvido de tudo. Puta merda. Puta que pariu, que bom, cara. Nossa. Coração. Foi lá na boca. Puta merda. Você é louco. Coração tá saindo pela boca. Puta, muito obrigado, cara. Muito obrigado. Que isso, é nosso trabalho, né, cara? Quer contar pra mim alguma coisa aí? Que eu vi que você tava bastante incomodado, tava sofrendo bastante ansiedade. Pô, tava passando mal todo dia durante 2 anos. E, putz, Como é que é responder um processo sendo inocente, cara? péssimo, péssimo. Nossa, horrível, cara. Pior sensação do mundo. Injustiça e... Puta merda. É isso aí, gente. Mais uma ali. Esse ano, deixa eu ver aqui. Esse ano aqui, a gente tá batendo... Esse ano a gente tá com a marca esplêndida de 24. E ainda é maio. 24 Lilis. 24 Liberdade esse ano. Ano passado a gente conseguiu, deixa eu ver aqui, 65. E ano retrasado 67. Em 2023, 41. Cada liberdade dessa, na verdade, pra mim, é simplesmente uma vitória, uma alma salva e mais uma chance para aquela pessoa. Só julgamentos justos salvam vidas. Cara, que loucura, né, Mariana? A gente tá aqui, a gente começou, pô, começa o ano, meu Deus, a gente já tá com 24. Sim. A gente tem lista aqui, ó. Tem gente que deve achar assim, nossa, ele deve mentir resultado. Mas sabe por que eu não preciso mentir? Porque a gente tem lista aqui de controle. A gente não precisa mentir porque a gente trabalha muito. Ficar olhando eu ali de manhã, fazer um exercício, viajar. Mas, cara, a gente às vezes é madrugada. Toda madrugada eu trabalho, que eu desenvolvo melhor de madrugada. Vocês viram que durante o dia eu tô aqui, tô ali, daqui a pouco a gente vai trocar de terno pra gente dar a entrevista. A gente tem mais 3 reuniões hoje. Mas é que a gente trabalha muito, sabe? Enquanto você tá tentando entender se o nosso resultado é verdadeiro, a gente tá trabalhando. Se você trabalhar, você vai conseguir. E se você quiser um caminho melhor, pô, vai na minha bio e compra os cursos que tem lá, vai te ajudar. Isso aí. Bora, próxima reunião? Bora. Bora, então você vai fazer, eu não preciso sair, tá? Acabou? Você vai fazer, eu preciso sair. Cara, esses me... 1006, 1007, como é que está, senhora? Eu vou pedir pra gente
falar um assunto por vez, mostrando os documentos aqui qual que é, até para eles só se situarem e depois vocês levam. Mas hoje a gente vai ter a conversa aí para resolver tudo, tá? É que se paga pro tribunal. Esses daí não tem como, né? Mas é pouquinho, é um salário mínimo e pouco. Talvez para você. Mas daí é erro deles, né? Que pagar uma taxa. Não, se você não vai para audiência, você paga um salário mínimo. Pessoal, ó, vocês viram, a gente está numa reunião ali, vou ter mais 2, mas agora é o seguinte, vou acelerar aqui e vou encontrar vocês agora no caminho para a entrevista da noite. Até depois. Vamos correndo, dia corrido, nossa, 5 reuniões, fomos no CMP, fui na delegacia, tô cansado, dá pra ver na cara. Dei uma trocada de roupa, já que eu vou pra TV. E agora vamos junto lá pra gente não chegar atrasado nesse programa. Fui convidado para participar de um talk show de uma mulher aqui, a Vera, que ela é uma socialite aqui em Curitiba. Ela tem um conjunto de obras de artes gigantesco que eu achei legal vocês participarem, verem esse talk show que eu vou estar participando e também dar uma olhada nas obras de arte dela. Bora? Bom, eu até gostaria, cara, senti de falar pra vocês, e quando a gente tá no caminho, do seguinte. Às vezes alguma pessoa vai assistir aí e vai falar, tá louco, vida de criminalista não é assim. Vocês viram o primeiro episódio, o cara vai, joga tênis, vai dar entrevista em rádio. Hoje, vai dar entrevista em TV. Não, isso não é a vida de advogado criminal. Sabe aquelas pessoas mais antigas, falar que advogado de verdade é o que fica protocolando? Não que eu não faça isso, eu faço muito isso. Só que eu já fiz muito mais lá atrás. Pô, para pra pensar, eu sou advogado há uma década. Então, caso você esteja assistindo isso aqui, eu não quero que você se compare em momento algum. Eu quero que você se inspire como realmente advogar, porque eu advoguei muito. Então, hoje eu tenho mais uma aura assim de mentor, faço cursos. Dentro do escritório, fiz uma gestão onde eu sou mentor, eu ensino e coloco pessoas com sangue de vencer, de processo justo ao meu lado para me auxiliar a trabalhar no processo. Ou seja, se hoje eu tenho uma vida de advogado diferente de outros advogados que às vezes está lá advogando já há muito mais tempo que eu, mas minha vida é diferente porque eu dou entrevista, eu saio na TV, é porque eu fiz algo muito diferente. Eu me esforcei muito lá atrás, que vamos dizer assim, que já carregou um pouco mais assim de, como que eu posso dizer, eu tô colhendo frutos de algo que eu já fiz muito, sabe? Então, assim, não acha assim, vida não é assim, não se comparem, se inspire para saber que você só depende de você. Nunca se compare com ninguém e busque sempre prestar o melhor serviço e focar nas suas batalhas. Vera, você consegue explicar, aproveitar, vou pôr no meu canal, que a gente viu que todas as obras são praticamente a mesma mulher, né? É Frida Kahlo, né? Frida Kahlo. Frida Kahlo. A gente tem inúmeras obras de Frida Kahlo por causa do nosso projeto, né? Que é o museu aqui em Curitiba, Museu em Homenagem a Frida Kahlo, que a gente chama de MUFIC. MUHFK, Museu em Homenagem a Frida Kahlo. Então já temos o maior arquivo da América Latina e queremos um museu em Curitiba, um casarão de 1.500 metros que estamos negociando com a prefeitura, legal, com o governo do estado. A dona Vera, que foi na faladora, ela disse que pode chamar essas de Vera, obras por favor. Foi ela que fez com as mãos, próprias mãos, a argila. Sim. Aí eu tenho 2 coisas, eu quero que você fale sobre essa obra para eles, porque eu falei, eu não entendo muito, vamos falar com o especialista. E como é que você faz para a argila ficar assim agora? Pois é, E que ela eu trabalho com barro, né, com argila. Antes de falar sobre isso, eu sou, além de psicanalista, eu sou uma arte terapeuta xamânica. E o xamanismo, né, trabalha muito com as questões da terra, do ancoramento na terra. Então eu uso muito a argila, né, como artista plástica, como escultora, para fazer esse ancoramento. Daí entra um outro trabalho de arte e terapia que é bem bacana também. Então, quando eu faço na argila, depois a argila está seca, a gente faz lixa, né, e tudo mais, daí vai para a fundição. É todo um processo mais técnico daí, né? Que não é um trabalho meu, daí é do pessoal da fundição. Daí na fundição a gente escolhe o material que quer usar. Entendi. Ou o bronze, que fica belíssimo também no bronze, eu tenho ela em bronze, ou então nessa resina, que é uma resina importada. Pode ser branca, vermelha, qualquer cor, amarela, lilás. Essa aqui representa? O que representa? Essa escultura aqui, olha, essas são minhas peças originais. 93? É. 93 foi quando eu nasci. Olha que legal. Então, essa aqui, eu trabalhei muito tempo com uma arte-terapeuta chamada num programa, né, que a gente criou, um conceito na realidade, que era o resgate do sagrado feminino. E eu sou a Vera Itajaí, e o nosso programa chama Cultura e Conexões. E falando em conexões, hoje nós temos 2 personalidades, conexões diversas aqui. Um jovem advogado. Fiquei olhando para ele, imaginando quantos aninhos ele teria. Ele já fez a idade de Cristo, 33 anos, ontem. Ontem? É. Eu, como advogado criminal, digo que julgamentos justos salvam vidas.
Eu vou fazer a introdução para falar sobre educação, tá? Porque é isso que eu salvo as pessoas e nem todo mundo dá atenção. Eu gosto de usar o exemplo do julgamento de Jesus para falar sobre a minha profissão. Jesus teve a missão dele, então beleza, ele tinha que vir aqui para renovar os pecados, passar por tudo aquilo, ficar 40 dias depois que ressuscita ali pregando, tudo bem. Mas o julgamento dele, olha, o julgamento dele não tem quem diga que foi justo. Porque, como Pilatos disse, não tinha uma prova, não tinha um crime, mas se deixou a população julgar e ele foi o quê? Crucificado e soltaram Barrabás. Só que se fosse um julgamento justo, ele não teria morrido, Jesus. Só que daí, como tem a missão dele, beleza. Só que vamos aprender isso, só esse pedaço do julgamento para trazer para hoje. O meu trabalho como advogado, ele busca sim impedir julgamentos injustos. Porque veja, o julgamento de Jesus foi injusto. Então, num julgamento, até o homem mais inocente pode ser condenado. Ele não é que igual esse professor, que um juiz, quando vai julgar alguém, ele pode absolver ou condenar na mesma lei. Na mesma lei, ele usa o mesmo argumento para condenar ou absolver. Quando ele condena atrás de leis, ele está deixando de lado que, às vezes, um julgamento mais justo, com uma pena menor, com um julgamento... às vezes absolve porque considera que já ficou tempo suficiente preso porque ele sofreu, pode salvar a vida daquela pessoa. Porque uma pessoa que um juiz vai igual ao teu professor e fala, não, eu vou te condenar a 10 anos porque a lei permite, aí o cara está lá 1 ano, aí ele acha que já se perdeu, não tem mais trabalho, a família larga, ele tem que se entregar ao crime. Se o juiz tivesse soltado ele num tempo justo, talvez ele não se entregasse ao crime. Entendi. Então o julgamento justo não é sobre só... tem que fazer toda essa análise de sensibilidade para ver quem é o ser humano que está ali. Mas não só no julgamento, mas na vida. Por isso que eu falo, julgamento justo salva vidas. Aí a mensagem final que é, igual o André disse. No final ele fala, mas eu corri para o outro lado. Ou seja, se você estiver sempre no caminho certo, no caminho de Deus, fazendo as coisas certas, se você não desistir, alguém vai tentar te barrar. Vai vir pessoas colocar obstáculos, você vai ter uma chance, eles vão derrubar. Mas se você acreditar em você, vai ser impossível segurar. Veja, André. Pessoal, vocês acompanharam o meu dia hoje, esse segundo episódio diário de um criminalista pegadíssimo. Tivemos que fortalecer a mente, não tem como não praticar um esporte de fortalecimento, temos que nos alimentar, porque muitas vezes o advogado não almoça, nós tivemos que ir na delegacia, irmos no CMP, atendemos clientes e no final terminamos com uma entrevista, que foi até legal, não foi, Água? Uma questão ali que a gente fez um ateliê, uma galeria com a maior quantidade de obras relacionada a Frida Kahlo. Eu não conheci lá. Mas o principal, como eu falei para vocês, esse é o diário de um criminalista, o qual eu estou caminhando e vivendo a minha vida. Vocês também vão viver de vocês. Mas além de tudo, aqui não é só sobre direito, é sobre humanidade, como vocês viram. Espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje e não esperem e não deixem de se inscrever e seguir esse canal e comentar o que você achou desse episódio, o que você acha que dá pra gente abordar nos próximos, mas principalmente se você está gostando. E o terceiro episódio vai ser sensacional, mais experiências que só quem é criminalista sabe e quem não é vai conhecer nesses episódios. Tamo junto!